Olá, como vai? Muito prazer, João Dornelles por aqui mais uma vez com o nosso Happy Talks, ambiente onde a gente construiu aqui para poder falar de cultura, falar de liderança. Eu sempre com minha parceira, Luana Borges. Olá, eita, que hoje tá especial, Hoje João. tá, né? Hoje a gente tem convidado especial, não é isso? Exatamente. E pela primeira vez, de fato, nós estamos tendo um convidado especial. É algo, a gente está seguindo nessa linha agora de poder trazer grandes mentes pensantes do cenário cearense e talvez brasileiro também para ajudar a gente a falar um pouco mais de cultura, falar um pouco mais de liderança, discutir, conversar, tirar grandes experiências. E hoje eu tenho aqui, deixa eu pegar o texto para apresentar efetivamente, né? Eu tenho aqui comigo Gleiciane Lima, executiva do Grupo Marquise, responsável atualmente pelo Ceará Cidadão. Então são mais de 20 anos de Grupo Marquise, quase 10 anos de Ceará Cidadão, que é o VaptVupt, né? Aqui para quem conhece aqui do estado do Ceará. Graduado em psicologia, com especialização em gestão empresarial, recursos humanos, formação em mentoring. Então assim, ó, mulher arrasa. Já tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar com ela. É uma figura que a gente admira. Não à toa convidamos, né, Lu, para trazer ela para cá no dia de hoje, não é isso? Vou deixar essa honra para você, chama aí. Então, na verdade, eu quero mais uma vez agradecer, Glei, né? E dizer assim, o tamanho da nossa alegria de poder estar aqui nessa mesa, nessa conversa, como eu estava comentando mesmo, partilhando, dividindo, porque eu acredito que tem muitos valores que a gente comunga, né? A partir da nossa história, do que a gente já trocou, do que a gente já construiu juntos. Realmente você é uma profissional e um ser humano que a gente admira muito. Então seja muito bem-vinda, que esse nosso papo seja leve, seja muito construtivo, que a gente saia daqui com novos insights e que a gente possa também contribuir com quem está nos assistindo. Ai, Seja muito bem-vinda. A honra é minha, né? Falei para vocês o quanto eu admiro a Rap, quanto eu admiro o João, quanto eu admiro a Luana, né? Então, a honra é minha, né? De estar aqui, é um prazer enorme, assim. A gente se conectou desde o começo, né? Desde o primeiro trabalho que a gente fez juntos em 22, eu acho. Foi 22, né? 2022. Talvez antes. Eu achava que era 21, acho que foi 21. Foram algumas palestras, 21. Né? Foi. Acho que foi o planejamento estratégico, foi a primeira vez que a gente se encontrou, né? E de lá para cá, eu acho que a gente vem se conectando não só, né, dentro das organizações, mas como a Luana falou, admirando também a pessoa que vocês são. Então, estou muito feliz também de estar aqui. E espero poder contribuir aí, né, com esse tema que não é fácil, mas ao mesmo tempo é fácil, né? Quando a gente sente, quando a gente vive, a gente vê que é só não complicar. E instigante, né? Pensar todos os desafios que perpassam esse tema de liderança, esse tema de cultura, mas o quanto a gente aprende também. Eu fico pensando assim, a tua jornada, né, de 22 anos aí construindo, imersa em cultura, vivendo realidade privada, público-privado, diferentes desafios. Então, realmente, não é fácil, mas ao mesmo tempo é instigante. Sim. E é inspirador. Então, com certeza, a gente vai ter muitos insights nessa troca. De fato, quando eu e a Luana fomos pensar, né, quem seriam as pessoas que poderiam vir participar e de fato serem a primeira, né, a primeira pessoa a participar do nosso Happy Talks. E você vem em mente, pelo carinho, querendo ou não, que a gente tem, pela admiração ao profissional e a pessoa que você é, mas quando a gente olha também para a tua jornada, né, nesses 20 anos e tudo que vocês já viveram e provavelmente no meio do caminho eu vou te pedir para contar um pouquinho sobre transição tecnológica e tudo que vocês viveram lá na Ceará Cidadão, mostra muita bagagem, né? Quer dizer, eu brinco às vezes nas turmas, estou nos encontros, eu digo assim, com lideranças, né? Eu digo, gente, seja bem-vindo, vem trabalhar com gente, né? Se não quer, vai fazer... Se você for, eu ainda brinco, se você for fazer veterinária, você ainda vai ter que lidar com o dono do bicho, né? Então, trabalhar com gente é um desafio, mas quando você aprende e entende a importância, isso tem sido interessante, você começa a mudar um pouquinho seus formatos de fazer gestão, inclusive. A gente vem trabalhando com muitas empresas hoje em dia que estão vivendo essa transição de modelo de gestão, no sentido de deixar de viver uma gestão mais tradicional e passar a viver uma gestão mais exponencial, onde a forma como se faz gestão de pessoas está mudando. Eu estive na Grendene ontem, Luana estava na Fini lá em São Paulo essa semana também, e a gente vê as empresas exigindo isso dos seus executivos, né? Aprenda a lidar com pessoas, aprenda a fazer gestão. Então, se você me permite começar, de fato, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho exatamente desse contexto, de dizer assim,
O que você aprendeu sobre pessoas ou sobre gestão de pessoas nesses mais de 20 anos lidando com gente, 10 anos praticamente só na Ceará Cidadão aí à frente de um grupo com desafios gigantes, né? Porque, vamos lá, vocês tiveram expansão, muitas sedes sendo abertas em diferentes lugares, transição tecnológica, os desafios e as limitações que as pessoas têm até mentais de dizer, meu Deus do céu, agora eu vou ser substituído por um computador, né? Fala um pouquinho sobre esses desafios, né? Tudo isso que você vem vivendo nesses anos de Ceará Cidadão. Assim, são quase 10 anos, né, de Ceará Cidadão, e você começou a falar, eu fiquei me lembrando um pouco da minha história, né, Eu ia dizer, antes disso, porque a tua história, ela é incrível e inspiradora, então conta um pouquinho dessa jornada até chegar Amarra aqui. Isso tudo, né, ótimo, é isso aí. Então, né, eu comecei lá atrás como estagiária, né, há 22 anos atrás, dentro do grupo, e eu sempre olhava para as pessoas que tinham 9 anos, 10 anos de empresa, e eu dizia, gente, eu nunca vou conseguir passar tanto tempo numa empresa. Eu achava isso muito longe, muito surreal, né? E eu comecei como estagiária na área de RH, porque a minha formação é psicóloga, né? E fui crescendo dentro da empresa, fui crescendo dentro da área de RH, e chegou um momento que um diretor que tinha recém-chegado também na empresa olhou e disse assim, a gente fazia muita implantação de filial, então a gente viajava, e nessas implantações para implantar esses novos negócios, a gente não, eu estava lá no RH fazendo entrevista, mas daqui a pouco eu estava lá dentro do almoxarifado, ou estava lá dentro da manutenção, né? A gente era uma equipe multidisciplinar e dava as mãos. Então, naquele primeiro momento, que era o momento que a gente tinha, porque quando a gente ia para a implantação de filial, a gente tinha 15 dias para implantar, então a gente tinha que contratar, né, todo o pessoal, treinar, fazer todo aquele processo, entregar material, entregar fardamento, fazer as rotas. Então, tinha um momento que era muito de RH, né, assim, de gestão de pessoas ali, de fazer recrutamento, seleção e contratar as pessoas. E aí ia todo mundo para lá, não era só as pessoas de RH. Aí passava aquele momento, gente, tem que botar o pessoal para sair, o pessoal tem que trabalhar. A gente estava lá dentro do almoxarifado, pegando um fardamento. Eu acho que isso foi um primeiro passo para me instigar. Eu sempre fui muito curiosa, né, assim, para olhar para fora. E aí chegou um momento que um diretor disse assim, a gente vai ter uma vaga de coordenador administrativo financeiro. E eu vinha na bagagem, assim, de RH, né, de departamento pessoal, segurança do trabalho. Ele disse, a gente vai ter essa oportunidade como coordenador administrativo financeiro. E aí uma ex-chefe me disse assim, acho que ela não vai aceitar, ela não vai sair do RH, né. E aí eu fui. E assim, foi meu primeiro desafio, assim, bem impactante, porque eu dei de cara com a DRE. Nossa. Né? E eu disse, e agora? O que é que eu faço? Né? Não tinha a formação. O que é uma DRE? Né? Eu não tinha a formação, eu tinha muita vontade de fazer, de aprender. Eu olhava, achava muito legal, mas eu não tinha o conhecimento, né? E saí atrás de quem tinha, né? Então, tinha amigos. O relacionamento sempre ajudou nesse aspecto. E fui atrás e passei um bom tempo nessa função. E aí, depois ele disse assim, vai lá para a operação agora. Eu disse, tá certo, eu vou para a operação, né? E fui para a operação. Então, em 2009, eu entrei no grupo em 2002, né? E foi nesse período eu passei por esse processo. Quando foi em 2009, existia uma regra, né? Uma regra, vamos dizer assim, no grupo. Os 2 donos da empresa são engenheiros, são homens, né? E as pessoas, para gerenciar as unidades, né, existia uma premissa que tinha que ser engenheiro e que tinha que ser homem, né? E esse diretor acreditou que podia ser diferente, né? Legal. Então, acho que é um ponto aí de que a gente tem que acreditar nas pessoas, independente da formação, do conteúdo, porque o técnico a gente ensina, a gente faz acontecer, né? O comportamental não. Então, assim, se a pessoa tem vontade, se ela tem interesse, ela demonstra o senso de pertencimento da empresa, é acreditar que ela dá conta e ela vai, né? E eu tive isso e acho que a gente recebe, tudo que a gente recebe, pelo menos assim, né, comigo, eu tento repassar. E foi a primeira vez que eu fui, né, convidada a assumir uma gerência de uma unidade no interior da Bahia, né, tinha, acho que era 240 colaboradores, a maioria homens, né, e eu tinha na época 29 anos, então eu cheguei lá, o meu relacionamento era com a prefeitura, o contrato era um contrato com a prefeitura, então um ambiente muito masculino.
E eu sempre tive cara que eu era mais nova do que o que realmente eu sou. Acho ótimo isso, né? Que delícia, né? Mas, por outro lado, as pessoas ficavam, ela vai dar conta disso aqui. Credibilidade é menor, né? E eu estava na área de limpeza urbana, né? Então, eu tive que sair na rua e pegar a ferramenta e ir lá pintar o meu fio para dizer que eu não estava ali porque... né, tinham me colocado ali, mas porque eu tinha a condição também técnica naquele momento, né, o mérito de estar ocupando aquela vaga. E aí foi muito conturbado esse começo, porque a empresa chegou, tinha uma outra empresa, e a empresa foi meio bombardeada, né, e a gente tentando fazer o melhor e dar o melhor. Com 3 meses, a gente marcou uma reunião com todos os secretários, prefeito, os meios de comunicação, porque no interior isso é muito forte, né? E eu digo, e agora, né? E aí o diretor, não, eu vou com você, mas você vai falar, né? Qualquer coisa eu entro aqui. João, Luana, eu saí nessa cidade, eu conhecia cada canto daquela cidade. Eu digo, ninguém vai me pegar, né? Porque tinha muita, né? Assim, a gente tem que trazer essa realidade da mulher no mercado, né? E num ambiente muito masculino. Sim. Então, a gente tem que fazer muito mais para poder ser credibilizada, né, e acreditada. Então, eu saí, eu conhecia tudo, eu sabia, né, pegava o mapa e chamava o time, vamos lá, e ia para dentro do caminhão. E, né, fizemos, e a gente fez essa reunião com muita gente da comunicação, TV, rádio, que era o que bombardeava mais a gente lá na época. E quando acabou, o secretário, que era responsável pelo contrato, chegou para mim e disse assim, parabéns, você conhece mais a cidade do que muitas pessoas, né, que são naturais daqui. E aquilo ali para mim foi o que deveria ser natural, né? Mas infelizmente não é. Então, acho que esse foi um primeiro grande desafio também. E daí para cá, né, eu vim nessa área de limpeza urbana onde eu fiquei 12 anos. E quando foi em 2014, eu fui convidada para Ceará Cidadão, né? E o primeiro desafio da Ceará Cidadão, né, falando em liderança e cultura, trazendo um pouco mais para o tema, o primeiro desafio da Ceará Cidadão que eles chegaram para mim e disseram assim, é o seguinte, a Ceará Cidadão é uma empresa de 2 sócios, né? Então, nós temos o Grupo Marquise, conhecido aqui, e nós temos o Shopping do Cidadão, que é uma empresa de São Paulo, que tem a expertise central de atendimento ao cidadão, né? E existiam as 2 culturas lá dentro, né? E como existia 2 culturas, porque existiam pessoas dos dois grupos, né? Não existia a identidade da Ceará Cidadão, né? Ou seja, a gente ia trabalhar com identidade, com RG, mas a gente não tinha a nossa própria identidade, não tinha a cultura da empresa, né? E eu acho que por isso, talvez eu tenha sido convidada a ir para a Ceará Cidadão. E foi um trabalho muito bacana, né? A gente, na época, contratou uma consultoria e saiu por todas as unidades. E aí, quando a gente conseguiu definir, né, a identidade, a visão, missão, os valores da empresa, aí chegaram para mim, pronto, agora a gente vai colocar aqueles quadros, né? Sim. Aí eu, não vamos, porque eu acho que esse é o principal lema que eu tenho quando se fala em cultura, sabe, gente? Assim, para fazer sentido, é preciso sentir. E aí, quando você olha quantas empresas, né, existem aqueles quadros, e eu já passei por situações assim, por isso que eu disse não naquele momento, porque eu queria que as pessoas sentissem, que elas verdadeiramente vivessem a cultura e não decorassem o que é uma missão, o que é uma visão e quais são os valores, né? Então, eu acho que assim, quando a gente fala de cultura, é muito isso, né? A gente conseguir transmitir essa identidade para que as pessoas tenham o senso de pertencimento desse negócio, né? E isso começa lá no RH, né? Voltando para a gestão de pessoas, desde o momento que você faz esse processo seletivo e identifica se aquela pessoa tem os valores que são compatíveis, que são para ser bom para os dois, não é não, porque não tem perfil, não é isso, né? Existe perfil e perfil, existe empresa e empresa, né? E elas se conectam ou não se conectam. Então, assim, o principal, né? Eu acho que é essa porta de entrada para que a gente possa trazer pessoas que a gente entende que vai comprar essa cultura, né? Que vai receber e vai
fazer acontecer. E a gente tem vários casos, né? Assim, que a gente vai ao longo do... Eu sei que o João queria fazer uma pergunta. Na verdade, você me fez lembrar de um caso. Uma vez eu estava com um empresário e eu, no meio de uma reunião, a gente, né, conversando, ele estava querendo fazer um trabalho, eu perguntei para ele qual é a missão da sua empresa. E ele falou, peraí só um pouquinho. Aí puxou uma gaveta, abriu, tá aqui, ó, tal coisa. E ficou muito claro ali, né, para mim. E, inclusive me ajudou no processo de conversa, de convencimento daquele empresário, que não adianta estar na parede, né? E Sim. A gente vê isso em tantas empresas, aquela mensagem lá, a missão, visão, valores, tudo muito bem destacado lá num quadrinho bonitinho, mas quando você vai perguntar para as pessoas, elas não vivenciam. E o segredo, eu gostei muito do termo que você falou, né, para fazer sentido tem que sentir, né? Tem que de fato estar internalizado. E o que você acha que foi talvez a maior estratégia que você utilizou? Como é que você moveu suas pessoas para entender que cultura é importante, para entender que elas precisavam sentir, né, a Seara Cidadão antes de qualquer coisa? Eu acho que a gente começa pelo propósito da Seara Cidadão, né? Então, descobrir qual é esse propósito, né, da empresa e qual é o nosso, né? E aí, quando a gente fala de propósito, a gente não está falando... Outro dia eu vi um negócio, descubra seu propósito em 7 passos. Eu digo, gente, não é isso, né? O propósito é de dentro para fora, né? Então, cada um que vai encontrar esse propósito, e que eu falo muito que é o para quê. Né? Para que a Seara Cidadão existe? Para que as pessoas, cada um existe? Para que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Né? E não fazer no automático. Então, eu acho que é por aí, sabe, João? Assim, as pessoas entram lá, e eu costumo falar isso, né? A gente não entrega documento, né? A gente entrega cidadania. Né? As pessoas estão ali, cada pessoa que entra por uma porta do VaptVupt, ela está querendo realizar algum sonho. Né? É um sonho de uma viagem, da primeira viagem, é o sonho para fazer uma cirurgia, é o sonho de tirar a habilitação, a primeira habilitação. Hoje, esses dias, a gente teve um caso de uma pessoa com mais de 50 anos tirando a sua primeira habilitação. E a felicidade, né? E quantos casos a gente já teve de pessoas, especialmente no interior, em Juazeiro e Sobral, que com 80 anos estão tirando seu primeiro RG. Né? Então, assim, desde o processo de integração dessas pessoas, a gente precisa passar o para quê da organização. Porque elas não vão atender uma pessoa, elas vão atender um sonho daquela pessoa. Então, isso faz toda a diferença. Né? Então, eu digo que tem alguns lemas. Né? O primeiro é esse que a gente falou, né? Para fazer sentido, tem que sentir. E o outro é esse, né? Para que eu estou aqui? Porque se não fizer sentido, não adianta, não é bom para nenhum dos dois. Né? E eu acho que isso reflete um pouco nos indicadores, porque não é nada romântico. Né? Nós estamos para dar resultado dentro das organizações. A nossa rotatividade ela é muito baixa, né? Então, assim, a gente começa a perceber que faz sentido, né, o que a gente está fazendo, mas porque a gente se conectou ao propósito e a gente fez com que essas pessoas se conectassem também a esse propósito, através do propósito delas. Então, eu não estou ali para bater um ponto, para cumprir uma carga horária, para receber o salário no final do mês. Né? Eu estou ali porque... a gente brinca muito, não tem só notícia boa, não tem só coisas boas, né? Mas, mesmo assim, as pessoas entendem que não é com elas, né? E conseguem ter empatia para fazer aquele atendimento. Hoje nós estávamos num evento de um cliente e alguém comentou, até acho que teve um diretor que estava palestrando, e ele falou assim, quando eu entendi que o problema não sou eu, ou o problema não é meu, e sim o problema está lá e nós como equipe precisamos nos unir para atacar o problema e resolver o problema. Isso me trouxe muita paz. Então eu gostei muito disso que ele trouxe hoje. E te ouvindo falar só me veio muito claramente assim, ó, o empresário precisa entender se de fato quer construir uma empresa que perdure, né, que dure de fato no mercado. E vale antes de comentar isso, tem uma pesquisa, você mesmo acho que foi a última pessoa que me trouxe isso, tem uma pesquisa que mostra que acho que 79%, 80% dos brasileiros não trabalham com senso de propósito, eles trabalham porque precisam, então não tem senso de conexão com a empresa, né? Ele tem boleto, tem conta para pagar e aí ele vai lá e trabalha, levanta de manhã e o que tem que fazer, né? Agora olha essencialmente o que a Gleiciane trouxe aqui, empresário entenda isso, a partir do momento que você começa a construir com as pessoas uma percepção de que aquele negócio, que o seu negócio tem a oportunidade de proporcionar para as pessoas
a aquisição e a conquista dos seus sonhos, aí as pessoas passam a querer se dedicar de verdade ao seu negócio. Porque elas entendem que não é só para pagar conta, sim, é para pagar conta também, mas não é só para isso. É porque, de alguma forma, aquele negócio me ajuda a alcançar meus sonhos ou me ajuda a conquistar o meu propósito. E isso está relacionado, no caso, inclusive, da Seara Cidadão, a ajudar as outras pessoas a alcançar seus próprios sonhos também. Então, quer dizer, quando eu levanto de manhã eu entendo que eu não estou indo pagar conta, eu entendo que eu estou indo ali para fazer o bem para o cidadão, que eu estou indo ali para viver uma coisa que faz sentido para minha vida, aí acontece isso que você acabou de falar. A rotatividade é baixa, as pessoas trabalham e não é fácil, e tem problema, e sempre tem, provavelmente, mas a tranquilidade com que as pessoas trabalham, a energia com que as pessoas trabalham é outra, né, Lu? Nossa, faz muito sentido isso, e a minha cabeça, gente, ela tá assim, ó, concatenando tantas coisas, porque a gente pode estar falando aqui para diferentes públicos, e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Ok, a gente está falando de cultura, a gente está falando de conectar o propósito do negócio com o propósito das pessoas. A cultura, ela existe. E a gente pode ser intencional dentro dessa cultura. Então, quando eu te ouço, Glei, dizendo, lá atrás, quando eu recebi esse desafio, essa missão de unir duas culturas para construir isso e clarificar, aí vamos só dar um passo para trás na tua história e na tua carreira. Olha o teu movimento de autoconhecimento, de buscar ser uma profissional com visão sistêmica. Então, vou fazer só um recorte disso daqui para depois a gente voltar para a cultura, para falar para líderes que estão nos ouvindo, para profissionais, para a gente falar de carreira, né? Para profissionais que estão nos ouvindo e ouvindo e se inspirando com a tua história. Tu é psicóloga, né? Começou dentro do RH. Quantas pessoas a gente não tem assistindo a gente aqui hoje que estão com esse sonho de construir carreira, de querer mudar a realidade das empresas? Eu olho muito para mim, né? Eu lembro assim, o quanto eu me inspiro vendo a tua jornada, porque eu também, como psicóloga, tinha um propósito claro ali pessoal. Mas o que é interessante ouvir de tudo isso até a gente chegar em cultura é ouvir, a gente fala muito aqui de ser um profissional tesão ou um profissional EI, né? O profissional EI, ele é especialista em algo, e o profissional tesão, que é um conceito que está vindo, ele é especialista, mas ele tem o braço em T, ele desenvolve visão sistêmica, né? Por isso, e aí quando tu fala, né, disso de, caramba, você foi buscar entender DRE, você se experimentou de diferentes formas, e aí eu conecto com o Gustavo Rezende, que é um consultor parceiro nosso da Rap, que ele veio atender um dos nossos clientes, acho que tem umas 2 semanas, e ele falou essa frase, ele disse, eu nunca conheci na vida um líder sem medo. Sim. Mas eu nunca conheci um líder extraordinário que tivesse mais medo do que coragem. Uhum. Então, só pra gente não avançar ainda, né, em cultura sem parar para honrar essa tua história, e eu acho que talvez inspirar, né, quem tá aqui, meu Deus, toda essa tua jornada até tu chegar com a maturidade, com o nível de consciência para assumir a superintendência da Seara Cidadão, com esse desafio de unir duas culturas, veio toda uma jornada de muita coragem, de curiosidade, né, de ampliar a visão sistêmica, de não se limitar ao teu fazer, mas de chegar na cidade, buscar entender a cidade, de buscar... Então, isso é muito incrível. Se a gente quer culturas que engajem as pessoas, né? Se a gente quer culturas que transformem, que gerem mais resultados, que isso se reverbere nos números, na retenção, que a gente nem tá mais falando essa palavra, né? Retenção, mas no engajamento das pessoas, na experiência do cliente, no cidadão se sentir ali cuidado naquela troca que ele está tendo que fazer um processo burocrático para ele adquirir algo que é o sonho dele. Enfim, precisa, para que a gente construa isso, de alguém que esteja aqui na alta gestão com alma. Precisa que a gente tenha pessoas com esse nível de consciência, né? De chegar e entender que não é sobre construir a missão apenas, né? Mas é sobre sentir e fazer sentido, né? Então, assim, eu acho que isso é muito incrível para a gente falar para líderes e para empresários, né? Ou para executivos. Esse processo de coragem, de olhar para dentro, de autoconhecimento, de construir conexões, né? De construir networking, relações, é essencial
para que você, de fato, consiga construir de maneira intencional a cultura, porque ela existe e ela vai existir, mas ser intencional para direcionar para onde entende que aquilo é importante, inclusive para atingir os resultados esperados, né? Eu tenho que comentar, dentro disso que você está falando, até eu anotei aqui, ó, múltiplas experiências, porque algo que eu tenho comentado com as pessoas é que eu estou buscando hackear a mentalidade de alguns das pessoas que têm grandes resultados, né? Ou seja, eu tenho buscado conversar, ouvir, e é quando você entende que o Rap Talks é um gigante presente pra gente, né? Porque a Gley veio de agradecer, né, pelo convite de estar aqui e tal, mas a gente ganha tanto mais, eu acho, com isso, e claro, quem está assistindo, pelo amor de Deus, um conteúdo riquíssimo. E eu tenho percebido isso exatamente que você acabou de contar nas histórias. No final de semana eu estava ouvindo outros empresários, eles falando a mesma coisa, outros gestores, e você trouxe algo que eu estou percebendo já como uma particularidade que diferencia quem se destaca no mercado, já que a gente está falando para líderes também. Esse lidar com muita normalidade, essa ideia de lidar com coisas que a gente não conhece, aceitar desafios novos, de se experimentar em diferentes atuações. Não, eu sou de RH, mas vamos lá, eu estou super disposto a trabalhar em qualquer outra área. Vamos entender o que é um DRE, vamos entender o que é um demonstrativo de resultado. E exatamente essa multiplicidade de experiências é que faz com que hoje você tenha chegado, provavelmente, uma das coisas, óbvio, né? Mas que tenha feito com que você tenha chegado onde você chegou hoje. Essa capacidade de ter visão sistêmica exatamente porque se permitiu rodar cargos diferentes, posições diferentes, ter experiências diferentes em lugares diferentes. E aí conecta muito com isso que a Lu falou, né? Não é para qualquer um. Tem uma frase que eu já me adonei da frase, porque eu digo que eu não encontrei em lugar nenhum, então é minha, que diz que a autorresponsabilidade, eu não vou nem declarar exatamente a frase, mas que fala que ser autorresponsável tem a ver com ter a coragem de assumir as consequências. Então, quer dizer, para eu poder assumir responsabilidade e assumir novos cargos, eu vou ter que saber que vai vir pressão, eu vou ter que lidar com novas cobranças, eu vou ter que lidar com a mídia falando de mim em algum contexto, como você acabou de citar, que teve que lidar. E desenvolver essa casca talvez seja um dos grandes segredos aí para quem quer construir carreira na vida, né? Faz sentido? Muito. E pegando o gancho, né, do que vocês trouxeram, assim, essa semana eu estava comentando sobre isso, né? Que o medo não é o oposto da coragem, né? Porque a gente tem medo, tá tudo bem, né? O medo existe porque ele tem uma função. Então, é natural que a gente, quando chegue no momento, né? A primeira vez que você vê uma DRE, primeira função que você vai, né, desempenhar de liderança, enfim, ou uma área completamente diferente, a gente vai com medo mesmo, né? Então, faz parte desse movimento, até para a gente naturalizar um pouco mais, né? Não tem quem chegue numa presidência, coisa que não chegue com medo, dá medo. Tem um mestre meu que ele dizia assim, bota a fralda e vai. Bota a fralda. Adorei. Adotar essa. É tipo isso. Mas eu queria era reforçar esse ponto mesmo, assim, acho que fechando, pra gente voltar pra cultura, mentalidade é uma coisa essencial, né? A partir do momento que você fala, sei lá, a gente tem muitas crenças que a gente traz e carrega, por exemplo, nós psicólogas, né? Sim. Psicóloga não entende de número, né? Entende de pessoas. Sim. Isso aqui não é pra gente, planilha. Então, essa mentalidade, essa permissão de se experimentar, e aí não tem como. Isso tem que vir acompanhado de um processo de autoconhecimento, né? De fato, você olhar para se experimentar em tudo isso. Então, assim, primeiramente, eu acho que com esse input da tua história, parabenizar, porque eu acho que você encoraja, né, a muitas mulheres, né, por mostrar a muitas psicólogas, a muitos estigmas, né, dessa construção intencional, né, ao longo de toda essa jornada. E aí, quando a gente vem para a Ceará Cidadão, que você estava comentando de tudo isso, eu quero aprofundar mais, né, ao longo aí desses 2014, 2024, 10 anos, né, com esses desafios, mas falando de cultura, como que, naquele momento você olhou e disse, tá, a gente ainda não vai colocar
as plaquinhas na parede, mas nós já evoluímos construindo o que a gente quer, nós construímos uma narrativa, nós construímos o nosso RG, a nossa identidade. E aí, quais foram os movimentos posteriores, porque a gente sabe que hoje Ceará Cidadão é uma referência de engajamento, vocês estão no GPTW, quando a gente em 2022 fez, né, o trabalho com vocês já tinham uma posição no ranking, evoluíram depois, assim que aplicaram novamente, então assim... Como foi essa jornada consciente lá atrás de você dizer, ainda não, vamos dar alguns passos? O que você poderia compartilhar sobre esses movimentos que você fez para transmutar isso para as pessoas, para sair daqui de cima, né, do teu nível de consciência e trazer isso como cultura? Sim. Primeiro, assim, a gente continua sem as plaquinhas, né? Depois de 10 anos. E alguns movimentos, né? Então, a gente... primeira coisa, a gente... Como eu falei, a Ceará Cidadão, ela não está ali para entregar o documento, ela está realizando sonhos e o produto dela é cidadania, né? Então, a primeira coisa que a gente trabalhou muito forte foi a questão do atendimento humanizado. Né? Então, desde treinamentos mesmo específicos, né, como o dia a dia. Então, hoje, né, existem duas histórias que eu acho... Existem várias histórias de atendimento humanizado, mas tem duas delas que retratam um pouco, né, o que a gente está falando, que eu acho muito bacana, né, que a gente teve uma situação em Sobral, na unidade de Sobral. Chegou um pai com uma criança recém-nascida, o bebezinho, e a mãe tinha falecido no parto. E essa criança, ele precisava tirar o RG do filho para resolver algumas questões, né, burocráticas, enfim. E essa criança chorava muito dentro da unidade. E a gente, né, eles, né, lá, sem saber o que fazer, um atendente chegou. Ela tinha um filho na época também recém-nascido. Eu acho que a filha tinha 8 meses, alguma coisa assim, estava amamentando. Nossa. E ela chegou e pediu permissão para o pai. Eu também. Pediu permissão para o pai para amamentar a criança. Nossa. Porque ele estava com fome, a criança estava com fome. É isso que é cultura, entende? Ninguém pediu para ela ir lá para fazer isso. Nossa. Voluntariamente ela foi. Gente, eu me arrepio, não tem jeito. Ela foi lá, pegou o bebê, amamentou a criança e assim conseguiu tirar o RG dele. Né? Então, é isso. Né? Assim, não está nas frases, não está nos livros, está na essência. Está na essência de querer fazer, né? De ter empatia verdadeiramente. Né? Tem um outro caso também que eu acho muito, muito interessante que aconteceu. Já foi aqui em Fortaleza, na unidade Messejana. Tinha um jovem, ele devia ter uns 16 anos na época, isso foi logo no começo, acho que talvez 2015, e ele era autista, né? Ele é um jovem autista. E ele ficou encantado pelo ambiente. O pai estava resolvendo alguma coisa e ele ficou encantado. E lá estavam as cadeiras, né, vocês sabem, são de 3 em 3, né, juntinhas. E ele ficava passando de cadeira em cadeira. Ele estava admirado, estava experimentando cada cadeira. E o pai terminou de fazer o atendimento dele e vamos embora. Aí ele não queria ir embora, ele queria continuar lá nas cadeiras, divertido, né? E... passou um tempo já, meia hora e tal, e aí um atendente passou e percebeu a situação. Chamou outra atendente e eles começaram. São 3 cadeiras, eles estavam do outro lado da unidade e eles começaram a enfileirar as cadeiras. Então, ele estava nessas 3 primeiras longarinas, como a gente chama, aí os meninos pegaram outra, colocaram aqui do lado, aí ele vinha para cá, aí eles pegavam a outra, colocavam e foram enfileirando até a porta de saída da unidade. E o pai, né, colocou o filho lá e voltou muito emocionado, agradecendo, né, pela empatia, pelo que eles tinham feito, e ninguém pediu para eles fazerem isso. Então, fantástico. É isso, né? Como a gente entende que a cultura pode ser permeada, né? Através da verdade, da transparência, da empatia, do exemplo. Então, você falou do GPTW e já fazia um tempo que, né, o RH dizia, vamos participar, e eu dizia, não, a gente não vai participar agora.
nós não temos a cultura ainda para participar. Não é um prêmio, né? A gente pode fazer não é sobre a nota, não é sobre o ranking, não é sobre isso. E a gente é uma empresa, como a gente é uma SPE, uma sociedade de propósito específico, a gente não participa de concorrência, enfim, não tinha muito aquela coisa assim, a gente precisa ter o GPTW, não existia nenhum direcionamento de acionista, de diretoria. Eu disse, não, a gente não vai participar agora. E a gente começou a fazer o trabalho interno, né? A empresa era nova, então não tinha porquê. E a gente foi participar do GPTW já muito depois. Então, tipo, eu dizia isso, né? O GPTW ele tem que ser uma consequência, ele tem que vir para validar o que a gente faz internamente e não a gente participar para fazer o processo contrário para poder receber uma premiação. Então, é isso, né? Eu acho que a gente muitas vezes quer pegar uns pacotes prontos e vem e implanta dentro da empresa e diz assim, por que não deu certo? Não vai dar certo, né? A gente estava falando outro exemplo assim, a gente está falando muito sobre diversidade, né? E era um tema já que vinha por desejo nosso, né? E a gente começou a fazer movimentos internos, né, de contratação de pessoas negras, de deficientes, né, cadeirantes, para se adaptar a essa realidade, porque a gente está aprendendo junto, né? E a gente foi contratando e quando a gente viu o negócio, a empresa pediu para falar sobre diversidade e inclusão. Surgiu naturalmente, porque era um movimento da empresa. Então, não dá para chegar ali na prateleira e implantar dentro do negócio se não é uma necessidade real. E quando foi semana passada, a gente teve, falando de cultura, né, e da diversidade aqui, dessa necessidade que surgiu, teve uma situação que alguns atendentes trouxeram para a gestão, aqui já foi na unidade de Antônio Bezerra, eles implantaram lá, sem a gente saber, fizeram uma surpresa, tem os painéis de senha, que a gente fica chamando, né, o cidadão, Sim. E eles colocaram uma voz do Google, não foi nem do sistema, não foi uma coisa bem improvisada. E aí eles disseram, né, assim, a gente pensou nisso porque a gente tem pessoas analfabetas que não conseguem ler e ficam, né, pedindo, quando chamar a tal senha, você me avisa, porque eu não sei qual é a minha. Como a gente tem deficientes visuais. Claro. Não foi uma ideia da gestão, da liderança, foi uma ideia do time da operação. Né? Por quê? Porque eles entenderam que essa é uma bandeira que a gente defende da inclusão. Né? Então, são esses movimentos, eu acho, que a gente vem trabalhando para que a cultura ela seja sólida, né? Que ela seja realmente algo que esteja vivo, né? Assim, dentro de cada um. E isso demonstra, de fato, como a Serra Cidadão vive uma cultura de abertura, né? Quer dizer, se eu como colaborador que estou aqui, aconteceu essas 3 situações que você contou, e essa pessoa que estava lá tomou a iniciativa de fazer algo, mostra como a cultura do negócio dá essa permissibilidade da pessoa se posicionar. Sim. A curiosidade que eu tenho dentro desse processo todo desde que a gente vem trabalhando juntos, vocês abriram novas unidades, né? Abriu o centro, abriu outros lugares e tudo mais. Acho que foram umas 3, pelo menos, acho que tem mais uma abrindo agora. Rio Mar. Né? Rio Mar abriu. Como conseguir disseminar isso, trazer novas pessoas para dentro do negócio e conseguir ainda assim manter essa estrutura, manter essa forma de enxergar? O primeiro passo a gente valoriza, né, as pessoas que estão dentro. Então, a maioria dos cargos de liderança são ocupadas por potenciais internos, né? Então, a gente abriu, por exemplo, né, como você falou, o centro, o Rio Mar Fortaleza, né? E toda a gestão, fora uma que é mais específica, são pessoas que vieram de atendente e foram subindo na empresa, né? E hoje estão no cargo de gerente, né? Então, acho que isso é uma coisa que ajuda muito a manter essa cultura. Então, a gente só vai para fora, para o mercado, em último caso mesmo, quando é algo muito específico. E eu acho que isso faz com que a gente consiga manter essa cultura. Além
né, da parte de treinamento e desenvolvimento muito forte, né? Então, quando a gente vai implantar uma unidade, a gente tem uma parceria de uma consultoria que tem know-how com o Central de Atendimento, né, ao cidadão, e a gente sempre traz a mesma, né, para que a gente possa estar falando a mesma língua. Então, é isso, é olhar para dentro e valorizar essas pessoas para que a gente consiga perpetuar e repassar. E no processo seletivo, identificar as pessoas que estão conectadas, como a gente falou, né? Então, o gerente que está lá, né, o supervisor que está lá, que já é alguém da casa, ele participa do processo seletivo, né, ativamente, junto com a RH. E aí eles identificam se essa pessoa está com propósito. É claro que, né, não é 100% que a gente tem de acerto, mas a gente tem tido uma baixa rotatividade, então acho que isso ajuda muito. E desculpa, vale só destacar para você entender que é puramente verdade o que ela está falando, é que assim, desde antes de a gente começar a trabalhar em conjunto, acho que 2021, como a gente citou no início, nos chamaram para palestras. Em 2022 nós tivemos um programa que foi o Liderança 4.0 lá dentro. Depois disso nos buscaram mais umas 2 ou 3 vezes, inclusive essa semana estava conversando, ou seja, realmente não para. O que ela está falando de, olha, constantemente estar desenvolvendo pessoas é um dos segredos, né? Investir, olhar para as pessoas, e acho que todas as vezes que eles nos buscaram ainda eram para trabalhos com as lideranças. Sim. Ou seja, até para eu poder fazer com que essa liderança de casa vá assumir uma nova unidade, ainda assim ela tem que ser preparada para o que virá, né? Eu preciso formar aquela pessoa como um bom líder, não dá para simplesmente eu pegar pessoas em que eu confio. Sim. E sem capacidade, como a gente enxerga muito acontecendo no mercado, eu confio no fulano, então vai. Mas peraí, será que o fulano tem competência de manter a cultura que eu quero que seja mantido nessa nova unidade? Será que ele sabe colocar as pessoas em primeiro lugar ou é só porque eu confio? Né? Então, tive como não comentar, é real. Tá? É real. Você falando disso me fez lembrar que conecta muito, Gley, com o que você trouxe. Não é sobre o que fazer, não é sobre apenas a estratégia, é o como. Sim. E quando você eu fala... vou tatuar, já falei como. Eu vou tatuar, então tu tatua e fala assim, minha esposa... By Luana. By Luana. A Luana introduziu na minha vida o como. Eu falo muito isso, não é o que, é o como. E quando você fala, para fazer sentido tem que sentir. Olha a sutileza da estratégia de vocês pensando no como. Quando a gente foi fazer o trabalho em 2022 do Liderança 4.0, a intenção e o movimento naquele momento era a digitalização. E olha a disrupção. A gente conduziu o processo de desenvolvimento dentro do metaverso. Verdade. Vocês lembram disso? Foi híbrido, né? Vocês nos apresentaram, inclusive, a gente passou a usar o metaverso, né, com aquela conexão. Então... era promover para as pessoas essa experiência, era aproximar. E eu lembro de várias histórias de vocês contando do propósito, né? O quanto era forte o propósito de dizer digitalizar é facilitar a vida do cidadão e a gente vai precisar educá-lo para isso. E os movimentos que foram feitos e movimentos com pessoas de rua mesmo que vocês estavam trazendo e a educação, né, do cidadão e a educação dos colaboradores. Então, assim, olha quanto movimento intencional e congruente, pensado não só para é isso que nós temos, o que fazer, mas pensando no como, envolvendo, gerando sentido para as pessoas, gerando experiência, né? Então, assim, isso é extraordinário. Eu acho que essa delicadeza, né, de olhar de maneira muito estratégica, mas pensar de maneira sensível, conectando as pessoas e gerando sentido, é o que faz toda a diferença. Teve uma coisa que você comentou, que eu captei logo no início, que você disse assim, acho que é de praxe, mas que às vezes a gente não olha para isso. Você falou, o técnico a gente desenvolve, o técnico a gente treina, mas o comportamental, conectar as pessoas com essa essência e permitir com que elas vivam. Porque eu não consigo implementar a cultura na cabeça da pessoa só, senta aqui, vai, você assiste, você lê esse livro, você faz um treinamento, pronto, tá aculturada. Não, tem uma conexão com o que as pessoas vivem naquele ambiente. Uma pessoa que tem a sensibilidade de ver uma criança chorando e dizer assim, eu posso resolver esse problema, não é técnico, isso não é formação. E isso é feeling, isso Sim. é cultura, né? Isso é comportamento. Então, manter essas pessoas bem treinadas, né? Garantir que os comportamentos que a gente entende que são os nossos valores, né, como empresa, vão seguir sendo firmes, é muito mais importante, inclusive, talvez, do que treinamento técnico. Né? Claro, o técnico tem que existir, ele é essencial e tal, as pessoas têm que conhecer, mas o grande desafio está na manutenção do comportamento das pessoas. Né? Isso é muito Sim. louco.
E é um desafio, né? Porque a Luana trouxe aí a questão da transformação digital, né? A Luana, ela é da bandeira do como e do para quê, né? E a gente ainda está nesse processo de transição desde daquela época que a gente, né, conversou. E quando a gente trouxe esse primeiro tema para o Estado, ele ficou meio, né, tipo, não vai dar certo, porque tem muita gente que não tem acesso, tem muita gente que é analfabeto digital, né? E a gente vai ter vai excluir, né? E a gente entendeu todo esse movimento e a gente deu uma recuada, né? Deu uma recuada para trabalhar a inclusão digital. Então, hoje, a gente faz alguns trabalhos, né, de forma totalmente voluntária, né, vamos dizer assim, de ir para a comunidade para incluir essas pessoas que não estão... eu sei que né, uma gotinha, como a gente diz, uma gotinha no oceano, mas se não tiver aquela gotinha, o oceano vai ser diferente, né? Mas, colocamos um espaço dentro da unidade, a gente tem... São os casos, né, humanizados. A gente tem situações, a gente tem um espaço que é chamado EVAPT, que é o de acolhimento, né, para que essas pessoas possam começar a ter acesso ao computador, né? E chega muita gente assim, né, que realmente nunca teve contato nenhum e ficava uma pessoa nossa, né, tentando orientar e a pessoa dizia assim, aperta o Enter. Aí a pessoa dizia, mas qual é o Enter? Aí a gente, olha, tem uma necessidade aí. Então, a gente começou a colocar cores no teclado para que as pessoas entendessem, né, a forma mais lúdica de ensinar. E aí tá lá o verde, ó, aperta aí o verde, é o Enter, né? E a gente teve situação de uma senhora que eu me lembrei agora, ela tinha 80 e poucos anos. E aí ela chegou lá e um atendente muito jovem... E ela disse, você tem a idade do meu neto, né? E ele disse assim, pois vamos lá, eu vou lhe ensinar. E aí ela chegou, começou a mexer lá com a ajuda do rapaz, né? Do nosso atendente, e conseguiu fazer o agendamento dela, só com a ajuda dele, né? E aí ela olhou para o atendente e disse assim, mas o meu neto disse que eu não consigo mais, não consigo aprender isso. Aí o atendente disse assim, pois você chega agora lá e diga que você aprendeu aqui e peça para ele lhe ensinar o resto. E ela saiu feliz da vida porque ela tinha conseguido fazer o agendamento dela. Não então, tão simples, né? Não é simples, né? Antes da pandemia, a gente não tinha um agendamento e a gente tinha filas quilométricas. Pessoas que chegavam, porque existe uma cultura de que tem que chegar cedo da manhã para conseguir atendimento, não é uma cultura nossa, é uma cultura mesmo, né? Nossa, que eu digo, não é só do VaptVupt. E era uma fila quilométrica, a gente dizia para o Estado, né, assim, vamos implantar o agendamento, porque é desumano essas pessoas, 4 horas da manhã, tinha épocas de chuva, e as pessoas estavam lá na chuva. Essas filas. Pronto, né? Você sentiu na pele. Tirar a carteira de trabalho e tudo isso, lembro bem. E a pandemia acabou agilizando esse processo, as pessoas não podiam ir, tinham que fazer o agendamento e foi bem doído, como deve ter sido a questão do auxílio na época da pandemia, da Caixa, porque era só pela internet, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Mas o que a gente está fazendo para ajudar essas pessoas que não têm esse contato, né? Que não têm essa prática? Então, por isso a gente hoje deu uma recuada e está trabalhando muito mais a questão da inclusão digital para que a gente possa fazer o para quê, né? Para que eu estou fazendo isso? Eu estou aqui, estou fazendo isso para facilitar a vida do cidadão. Se for para complicar, não faz sentido, né? Então, são movimentos como esse que a gente vai lembrando, né? Assim, das coisas. Amarro, então, o que é o para quê? Como, e esse como muito regado de uma escuta genuína para entender o cenário que se apresenta. Tá, a gente tem uma intenção, esse é o para quê, né? É sem volta, mas vamos ler como é que as pessoas estão lidando, como é que isso está se apresentando para esse como ser da melhor forma, né? Ser mais assertivo. Então, acho que olha, deu certo. Eu para quê, como. Muito bom. Tem mais perguntas aqui? Eu tenho algumas para a gente caminhar, para a gente encerrar. Primeiro, eu gostaria de ouvir de você assim. A gente tem, talvez, diferentes tipos ou perfis de pessoas que estão assistindo, que vão assistir, talvez, esse nosso Happy Talks. Uma dica
sua para aquele gestor ou aquele empresário que ainda não olhou para a cultura, mas ainda não pensou, porque como a Luana muito bem destacou, a cultura existe, ela já está lá, né? Ela só não foi pensada. Então, qual seria a sua dica para uma empresa, seja para o empresário, seja para o gestor, que quer começar a pensar sua cultura? Eu acho que a principal dica é olhar para as pessoas, né? A gente transfere muito esse papel para o RH nas empresas, né? E quem faz gestão de pessoas são os líderes. E a cultura é formada por pessoas. E não é romântico. Eu acho que isso eu aprendi lá atrás, né, ainda como estagiária de RH, que eu dizia assim, eu era apaixonada, ai, que legal, isso é muito legal e tal. E eu percebi naquele momento, enquanto estudante ainda, que existia porque dava resultado, não era porque né, surgiu alguma coisa. Então, o que eu falo não é romantizado, é porque dá resultado. Uhum. Né? A pessoa inteira, a pessoa com senso de pertencimento, a pessoa feliz, ela vai entregar muito mais, ela vai dar muito mais do que só o que você pediu, porque ela vai entender que aquilo ali vai trazer resultado para ela também. Então, a gente tem, dentro do nosso time, vocês conhecem um pouco, né, assim, o time é fantástico, né? Então, a gente tem desde da TI, que está dentro da operação, porque ele entende que ele precisa ver a operação para ele poder trazer solução, como tem gente, né, do administrativo financeiro dentro das unidades para ver o que é a dor que a ponta, né, tem. E tudo isso é para melhorar o processo e melhorar resultado, né? Então, a gente teve um movimento esses dias, bem recente. A gente pegou os supervisores de atendimento, que são as lideranças mais ali na linha de frente, e colocou eles para fazer um cliente oculto, né? Eles foram meio disfarçados, assim. E aí um deles mandou uma mensagem ainda lá para a coordenadora e disse assim, nosso cidadão não merece passar por isso, que era um processo específico. Uhum. Gente, ele é supervisor de atendimento, esse processo existe dentro da unidade dele, ele precisou sentar na cadeira do cidadão, sentir na pele para fazer diferença. Para olhar, para entender. E o que ele vai fazer? Ele vai voltar e vai melhorar aquele processo. E, com certeza, melhorar o grau de satisfação daquele cidadão, melhorar os indicadores de uma forma geral. Então, não é romântico. É matemático, quase. Então, dá para dizer que cultura gera lucro. Com certeza. Cultura gera lucro. Muito bom. Você me fez lembrar do livro Felicidade Gera Lucro. Se não leu o livro, leia o livro. Cultura gera lucro, que legal. Outra pergunta, como a gente fala muito de cultura e liderança, uma dica para aquele indivíduo que já é líder ou que pretende se tornar líder ou assumir liderança. Uma dica importante sobre como ser um bom líder, né? Como assumir um papel de liderança e executar isso da melhor maneira possível. Acho que eu vou pegar o gancho da Luana. Acho que começa da escuta genuína, né, para entender qual é a necessidade de todos os stakeholders, né? A gente está falando muito do colaborador, mas não é só ele. Então, assim, a gente precisa entender qual é a real necessidade. Né? Como a gente falou, está na moda falar sobre diversidade, sobre segurança psicológica, está na moda falar sobre BI, está na moda falar sobre um monte de coisa. Mas se não é uma necessidade da empresa, não faz sentido e não vai trazer resultado. Né? Então, acho que primeiro é estar inteiro, né, naquele local, naquele lugar, né, de liderança. Volta mais uma vez à história do propósito. Para que eu estou ali? Porque se não fizer sentido... Eu me lembro lá atrás, né, eu trabalhava ainda na parte de limpeza urbana e tinha alguns processos que eu dizia, gente, mas para que a gente está fazendo isso? Para de fazer para ver se alguém vai notar, né, aquela máxima. E não notava. Né? Então, assim, é saber o que, de fato... Para que existe aquilo ali? Né? Eu só vou fazer isso se eu estiver inteiro nesse papel de liderança. Né? E outra dica que eu acho que... eu me lembro da minha experiência, eu vim de estagiária e fui andando, né, nesse percurso, e, para mim, o que foi mais difícil foi sair do operacional e ir para o estratégico.
porque eu estava muito acostumada com o operacional. Então, a partir do momento que você vai crescendo, né, que você vai subindo, eu tinha um chefe que dizia que quanto mais a gente cresce, mais solitário a gente fica. E quanto mais a gente vai crescendo, mais a estratégia, né, nos chama. E muitas vezes, quando a gente vem nesse crescimento de dentro de casa, a gente fica preso no operacional e não consegue ir para o estratégico, né? Então, é olhar para a equipe também e pensar que a gente precisa ter pessoas melhores do que a gente em cada lugar que elas estão. Porque se a gente não tiver, a gente vai fazer o que eles teriam que fazer e não vai fazer o que a gente tem que fazer. E não vai trazer resultado para a empresa. Né? Então, acho que são essas duas dicas, assim, que pelo menos, se a gente ficar um tempão, talvez venha mais coisas aí. Perfeito, maravilhoso, fantástico. Para a gente encerrar, até porque as pessoas vão assistir, fala um pouquinho da Ceará Estadão, né? Explica, faz o jabá aqui, né? Convida as pessoas a conhecerem. Afinal de contas, vocês fazem um trabalho tão maravilhoso, tão cheio de propósito, né? Que quando a gente olha, às vezes, de fora e não conhece, me parece somente um serviço público, inclusive. Sim. Eu tenho que ir lá tirar um documento qualquer, né? Mas tem tanto por trás do que vocês fazem. Então, compartilha com a gente um pouquinho o que é a Ceará Cidadão para a galera conhecer e a gente fecha nosso papo de hoje. Tá, joia. É fácil, né? Falar assim, a gente meio apaixonada, assim. Né? Mas a Ceará Cidadão, como eu disse, é uma sociedade de propósito específico, né? Formada aí por 2 grupos, com uma identidade própria, né? Trabalhando a cidadania, entregando cidadania. Então, a Ceará Cidadão é uma empresa privada que trabalha para o Estado, né? O nome VaptVupt é o nome do programa do Estado e nós somos a parceria público-privada, né? Que administra esse contrato, né? Esse projeto. E a gente está lá, né? Assim, diuturnamente, né? Assim, pensando, né? O que fazer para melhorar a vida do cidadão, porque, como eu disse, não são só flores, existem vários obstáculos, vários desafios. A gente está passando por um processo agora de transição do RG, né? Não é mais RG, é SIM, né? A Carteira de Identidade Nacional. E aí essa carteira agora passa a ter o número do CPF, aquele número do RG não existe mais. E existe por trás muitas coisas para fazer isso acontecer, então a gente está num momento bem delicado, mas não é só o RG, né? Então existem vários outros. Era isso até que eu ia dizer, quais são outros serviços que as pessoas, se forem lá, vão conseguir encontrar, né? A gente tem o CineDT com a parte de intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, tem o Detran, né, com a carteira de habilitação, só com a parte de habilitação. A gente tem a prefeitura, que tem a SDHDS, que é o Bolsa Família. A gente tem a Etufó, com a carteirinha de estudante, na carteirinha do idoso. A gente tem a CESA, né? A CESA foi a última novidade que a gente trouxe e aqui no Papicu está dando muito certo. Então, a gente tem todas as vacinas pelo Estado, né, lá. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas não conhecem, não sabem, chegam lá e a gente diz, então quero ir lá atualizar minhas vacinas. Então, a gente tem o PROCON, a gente tem a DPGE, a gente tem Capitania dos Portos, são, né, mais de 300 serviços, né, espalhados aí em uma média de 25 órgãos. E esse é o grande desafio da nossa cultura, porque nós temos pessoas, né, Ceará Cidadão, CLT, e a gente também tem os servidores públicos que precisam estar presentes para dar fé pública àqueles documentos, né? Então, muitas vezes é muito bacana ver essas pessoas, né, os servidores públicos vestindo literalmente a farda, né, e a camisa da empresa e publicando, né, e contagiando, né, e entrando dentro dessa cultura, porque quando eu vi, eu digo, como que a gente vai fazer isso, né? Trazer o servidor público, né, que tem uma outra cultura, cada um no seu órgão, de uma forma, mas é muito bacana ver que eles compraram a ideia, né, de facilitar a vida do cidadão, de entregar a cidadania. Então, o propósito é muito bonito também, né? Assim, eu tenho orgulho de dizer, eu tenho um privilégio de dizer, né, que eu trabalho numa empresa que tem esse tipo de propósito, porque alinha com o meu propósito pessoal, né? E aí agora eu digo que eu posso ficar muitos anos, né, 10 anos em um lugar, porque faz sentido, né, para poder, não só para a empresa, mas para mim também, enquanto profissional e enquanto pessoa. Muito bom, Gley, eu sei que 1 hora é pouco para a gente falar de tanta coisa que surgiu aqui. Acho que
Eu anotei umas 10 coisas aqui que serviria, acho que cada um para um tema diferente de podcast que a gente poderia tratar. Eu espero verdadeiramente que você tenha curtido esse momento. Foi um prazer gigante poder te escutar, poder te ouvir, ter você aqui como uma pessoa que ficou marcada de fato para a história, primeiro convidado do nosso Happy Talks. Então, assim, gratidão pela tua existência, pela tua vida, que Deus siga abençoando aí o teu caminho, essa jornada Amém. Tão maravilhosa que você construiu e vem construindo. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu digo, eu sou fã e não à toa que você está aqui, exatamente por conta desse trabalho cheio de propósito que vocês têm. Então, assim... Você tem um fã aqui, conte com a gente sempre. Um não, dois, né? Eu também quero, assim, agradecer imensamente. Eu fico costurando aqui na cabeça, né, tudo que a gente perpassou por esse tempo aqui. Eu acho que tem coisas muito significativas que você deixou, né? Assim, eu acho que o olhar, enquanto profissional, maior do que carreira, mas o olhar integral, olhando para propósito, olhando para a minha jornada, olhando para o que eu estou construindo, para o sentido que eu busco e para o que eu estou fazendo, para me desafiar, para a coragem, tantas coisas dentro dessa forma sutil de falar da tua jornada, né? Assim como você deixou também para a gente, acho que o exemplo concreto de algo que a gente fala muito de cultura, que para a gente mudar uma cultura, né, ou para a gente clarificar uma cultura, reforçar, duas coisas são extremamente importantes: impacto emocional e repetição, impacto emocional e constância. Então, quando você fala que isso não é trabalho do RH, né, em algum momento o João perguntou, em que tu trouxe ali o exemplo dos teus supervisores que foram sentar na cadeira para sentir ali a experiência, isso é a empresa sendo intencional em proporcionar processos, rituais, rotinas, projetos para desenvolver nas pessoas o impacto emocional e a constância, porque existe um resultado para alcançar, existe algo que precisa do processo sendo execuível ali, né? Então, mas sendo intencional, não terceirizando para o RH, pensando junto, pensando para quê. Então, assim, eu queria agradecer imensamente, porque a gente fala também, não existe cultura certa e errada, né? Existe a gente ter, né, quem está aqui construindo a cultura ou o negócio, ter muita clareza do que espera, comunicar isso com muita transparência para atrair as pessoas certas para aquela cultura, que tenha fit cultural. E aqui dentro da Rap, a gente acredita na cultura que coloca as pessoas no centro, não na ideia de romantizar, não na ideia, né, da felicidade pela felicidade, mas por estudar e comprovar que as pessoas que se sentem pertencentes, que se sentem felizes, que encontram nesse ambiente de trabalho um lugar que as edifica, essas pessoas vão ser mais produtivas, essas pessoas vão gerar resultado, e a gente sempre percebeu essa crença em comum. Então, assim, foi muito bonito ouvir, não de maneira romantizada, não de achar que a Ceará Cidadão é perfeita ou tá pronta, mas com toda a tua verdade, com toda a tua transparência, falar dos movimentos intencionais, trazer história pra cá, trazer exemplo de que é o dia a dia, essa ambiência que fortalece a cultura. São os exemplos que as pessoas vão mostrando, que vocês vão disseminando, são as histórias, olha o poder das histórias, isso gera impacto emocional. Demais. Né? Então são as histórias que vocês vão contando, eu acredito, né, que vai fortalecendo essa intenção das pessoas que vão chegando, que vão se conectando de ter clareza do nosso pra quê e querer ser parte disso. Então, assim, só extrema gratidão, porque eu acho que quem assiste aqui conseguiu ter uma experiência através dessa nossa conversa contigo, de olhar para si mesmo, de olhar para a própria carreira, de olhar para a sua liderança, né? Mas de olhar como pode ser parte de algo maior, entendendo que, acho que se perguntando primeiro se o seu propósito pessoal conversa com aquele lugar, e se sim, como é que eu posso ajudar a ser agente de transformação nesse meio? Como é que eu, sendo empresário, eu sendo executivo, posso ser intencional, e como eu, líder, como alguém parte dessa história, eu posso contribuir para esse movimento. Então, gratidão infinita por essa troca, por esse momento. Eu acho que para fechar, né, João, a gente deixa espaço para você. Isso, para você deixar seu recado. Para você deixar a sua fala final. Gente, não já tinha sido a fala final? Mas gratidão, né, demais. Eu realmente admiro vocês, né, a energia de vocês, a sintonia de vocês e o propósito de vocês. Estar fazendo algo
para quê, né? Com um para quê muito, muito específico. Acho que eu não podia deixar de falar, né? Assim, para encerrar, eu penso que a gente sempre tem inspirações, né? Então, eu tive algumas lideranças no meio do caminho que me inspiraram, né? Falando um pouco dessa questão da liderança inspiradora, né, João, que a gente estava conversando. Mas a minha maior inspiração foi meu pai, né? Meu pai teve uma história muito bonita e ele era de uma família muito humilde do interior do Ceará, né? E os filhos todos saíram porque tinha que ir atrás de sobreviver. E meu pai foi ser faxineiro de um prédio no Rio de Janeiro. E ele dizia assim: minha filha, quando eu não tinha, nas minhas horas vagas, eu ia pro estacionamento e ia lavar os carros das pessoas, porque aí eu ganhava um dinheiro extra. E começou a juntar dinheiro, e os irmãos também, né? E um irmão chegou e disse assim: tem um tanto, o outro tem tanto, e juntaram ali, disse: vamos comprar um caminhão. E eles compraram um caminhão, isso muitos anos atrás, e começaram a fazer viagem do Rio para Fortaleza, de Fortaleza. Aí começou Brasília, Fortaleza, Brasília e Ipu, que era o interior de origem do meu pai. Então, eu me inspiro muito na história dele, né? Então, depois eles compraram um ônibus, né, para fazer esse trajeto, e ele dizia: muitas estradas foram construídas pela gente, porque não tinha estrada, a gente saía, né, com um facão ali para poder passar pelos locais. E depois tiveram uma empresa de ônibus, e aí cada um seguiu o seu caminho. E meu pai me ensinou muito, né, a desbravar, né, a ter coragem apesar do medo, e especialmente a ter humildade, né? Então, eu tinha um tio, meu pai faleceu há pouco mais de 2 anos, e meu tio chegou para mim e disse assim: seu pai foi a única pessoa que eu vi que demitia alguém e a pessoa saía pedindo desculpa. Então, eu tive um exemplo dentro de casa, né, para poder ter toda essa trajetória. Então, hoje, né, depois, né, desses 2 anos, eu busco honrá-lo, né, através dessa história, e por isso que eu aceito as exposições que, às vezes, para mim são tão difíceis, né, mas para dizer que a gente pode ser exemplo também, né, e fazer com que essas pessoas acreditem no seu propósito e sejam felizes. Então, obrigada pela oportunidade, né? Gratidão demais. E que legal, parabéns. Você vem com certeza honrando todos aí que o teu pai te ensinou e inspirando outras pessoas também, como ele te inspirou, né? Que legal, parabéns. Eu ia dizer, não tem como não se emocionar e não tem como não pensar que o legado dele chega aqui pra gente também. Então, gratidão por isso. Muito bom. Maravilha. Espero que você que assistiu a gente aqui tenha curtido, né? Já posso levantar? Vamos fechar. Espero que você que assistiu tenha curtido, né? Se você curtiu, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha aqui, se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar outras mentes maravilhosas como essas que nós vamos trazer para cá, né? E se você é empresário ou líder, entende que a sua equipe, sua empresa precisam desenvolver a cultura, né? Pensar a cultura, desenvolver suas lideranças. A Rap está disponível aqui para você, a Rap Gestão. Entre em contato com a gente, clique em algum lugar, você vai encontrar aqui site, alguma coisa, mas entre em contato com a gente que vai ser um prazer gigantesco, né, Lu? Poder compartilhar aí um pouco das nossas experiências e contribuir, ajudar aí o seu negócio a evoluir. Valeu, beijos, até a próxima, obrigado. Obrigada. Tchau.